Voltando aqui, meninos, meninas, falando de quê? Dos 10 passos de manejo de convulsão, né? Da eclâmpsia. O que é que a gente tem que pensar? Essa mulher está convulsionando. Aspirar secreção de vias aéreas, vai inserir um protetor bucal, a gente pode pensar na cânula de Guedel. Você, enfermeiro, se é capacitado, pode estar passando a máscara laríngea, intermédio aí da intubação da orotraqueal, que só pode ser realizada pelo médico, tá? Mas ele pode estar ali no kit de via aérea, que você pode estar prestando esse socorro. Medir saturação, administrar oxigênio de 2, 8, 10 litros aí, vai depender da... Se você tiver na unidade de emergência, sem a presença do médico, ele foi na triagem, você pode estar inserindo até 3 litros de oxigênio por minuto ali, e de resto a gente vai compartilhar com o médico ou com o fisioterapeuta, se vai deixar no catéter de óxido, se vai passar no reinalante, se o que é que vai se fazer, se vai se pensar na via aérea definitiva para essa mulher, instalar, né, solução de glicose em via periférica aí, principalmente recolher a amostra de sangue para avaliação laboratorial, manter essa paciente ali em decúbito lateral esquerdo, administrar sulfato de magnésio, nifedipina via oral, caso ela tenha condição de ingerir alguma coisa, hidralazina venosa, tá? A gente vai ver o protocolo aqui de cada um deles, CPA maior que 16 por 10, 110. Cateterismo vesical de demora, aguardar a recuperação do sensório e, caso ela não tenha um rebaixamento de nível de consciência e precise de intubar e droga vasoativa, o que é que a gente tem que pensar? Na interrupção dessa gestação, ok? Os 10 passos aqui do manejo da convulsão aqui em tabelinha é uma gestante aí, ó, de 24 a 37 semanas, complicações clínicas, condições clínicas estáveis, né, laboratoriais, e a vitalidade fetal preservada. A gente vai manter o acompanhamento aí e esperar para a condução de parto maior que 37 semanas. Se eu tenho uma vitalidade fetal aumentada, alterada, considerar parto, né? Vitalidade preservada, a gente vai pensar que pode considerar um parto vaginal com segurança materna, tá? Se eu tenho presença de sinais e sintomas, como desorientação clínica ou laboratorial, eu vou considerar o quê? O uso do sulfato de magnésio, tá? Corticóide, aí entre 24 e 34 semanas, e esperar a determinação clínica, né? Se ela vai ter uma melhora, vitalidade fetal, se alterar, a gente vai pensar no parto cesáreo, tá? A gente só não vai pensar no parto se tiver tudo certinho. Pré-eclâmpsia no pré-termo, menor que 24 semanas, né? Condições clínicas favoráveis e laboratoriais, manter acompanhamento, fazer o corticóide e pensar no parto maior que 27 semanas. Se eu tenho menor que 24 semanas, eu tenho instabilidade clínica ou laboratorial, a gente vai considerar a interrupção da gestação por via de parto vaginal, se possível, né, que é fortemente recomendado, porque se eu tenho um RN com menor que 24 semanas, eu posso ter um RN incompatível com a vida extrauterina, tá? Quando se fala de terapia antihipertensiva, né, é uma condição, né, grave que pode acontecer na gestante, quando a placenta está de forma anormal ali na parede uterina, dificultando a expulsão do feto. Vai ocorrer a média de 1 a cada 50 partos, e pensando que o sangramento na mulher, a ameaça de vida da mulher, ela é graúda. Então, o que é que a gente tem que pensar? Que se essa gravidez ela não foi interrompida e ter uma convulsão e ter complicação, esse útero ele pode ter uma aderência, né, um acretismo placentário, uma dificuldade de expulsão pós-parto e trazer um risco de vida, né, para a mulher mais acentuado. O que é que eu trago aqui são as medicações. Vamos lá. Pensando na terapia antihipertensiva, no efeito da ampola de hidralazina, vamos lá, tá? Temos aqui a hidralazina, a ampola ela tem 1 ml, a gente vai fazer 1 ml para 19 de soro fisiológico, a gente pode pegar a hidralazina e diluir 1 para 3, vai ficar 4 ml, ou 1 para 19 para ficar 20, e se
manter a pressão acima de 16/10, o que é que a gente vai fazer? Aplicar 5 miligramas. Se é 5 miligramas na seringa de 20, de 1 para 19, vai ser 5 ml. Se eu fizer a minha diluição de 1 para 3, vai ser 1 ml. Lembrando que eu vou fazer a 5 ml ou a 1 ml da solução que eu preparei e fazer um bolo de 20 ali de água destilada ou soro, água destilada, né? Porque o soro fisiológico tende a aumentar a pressão. E a gente pode utilizar até 4 doses, tá? E se a gente está fazendo a terceira dose, indo para a quarta, o que a gente tem que pensar? De comunicar ao plantonista para sair da hidralazina e entrar onde? No sulfato de magnésio. O que é que pode acontecer, né? De efeitos colaterais? Taquicardia, cefaleia, rubor local, e pode ter um efeito hipotensor, né? A pressão vai baixar entre 2 a 6 horas. Então, normalmente, o que é que acontece? Essa mulher, ela sai com internamento, tá? Ela sai com internamento ali com nifedipino, tá? Via oral, que ele é um beta-bloqueador de cálcio, que causa um relaxamento aí na artéria lisa, age de 10 a 30 minutos, a dose máxima vai ser de 10 miligramas, de 10 até 30, né? E avaliar a pressão arterial a cada 30 minutos. O que é que pode acontecer, além de taquicardia, cefaleia, rubor generalizado? A gente pode pensar que a nifedipino, associada ao sulfato de magnésio, pode levar a uma parada cardiorrespiratória. A gente tem que estar muito ali atento a esses depressores aí. E imaginando que essa mulher vai sair com prescrição, nifedipina 10 miligramas de 8 em 8 horas, hidralazina 1 para 3 ou 1 para 9, né? Fazer a cada 20 minutos, se pressão arterial maior que 16/10. Ela vai tomar o nifedipino, ela vai iniciar a hidralazina. Fez uma dose de hidralazina, fez 2, fez 3. Está indo para a quarta, a gente tem 2 alternativas. Se essa mulher está numa unidade de terapia intensiva, ela pode entrar com nipride, né? Que é uma droga vasoativa, ela é um vasodilatador potente. Normalmente, a solução padrão das unidades vai ser soro glicosado em 248 ml, mais uma ampola do nipride, tá? A gente vai iniciar conforme a APA e orientação médica, recomenda-se 1 ml a cada 10 minutos, conforme o peso do paciente, vai ter que ser feito em terapia intensiva, monitorizada, e assim, é uma urgência, essa mulher usou o nifedipino, usou a hidralazina, caiu no nipride, a gente tem que pensar que tem que ver o que é que vai fazer com essa mulher, porque depois do nipride, eu posso pensar em sulfato de magnésio. Só que eu não vejo normalmente a gestante em idade de parto, que pode se antecipar o parto, usando muito nipride, não. Faz o protocolo do nifedipino, faz hidralazina ali, e já entra com sulfato de magnésio. Faz a dose ataque, tá? E a dose de manutenção, e a gente vai estar observando essa mulher em situação de terapia intensiva. Vai estar monitorizada ali, tudo certinho, com sonda, com um carro de emergência ali a posto, porque o sulfato de magnésio, ele tem algumas alterações aí que pode levar a parada cardiorrespiratória, ok? A dose ataque vai ser 4 miligramas EV lento. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela ampolinha de 50 ml de sulfato de magnésio 50, vamos aspirar 8 ml, está agregando a 80 ml de soro fisiológico, ou soro glicosado, desculpa, ou 100 ml, você acrescenta mais 8 ml, vai ficar 108, correr ali em 20 minutinhos, ok? Como é que vai ser a nossa dose de manutenção? Vai ser sulfato de magnésio, né, manutenção. 1 grama por hora, a gente vai pensar na solução. Tem 2 alternativas de solução. A gente vai pegar 5 ampolas de sulfato de magnésio 50% e agregar 450 ml de soro glicosado e deixar ali na bomba de infusão a média de 20 ml a hora. Vocês entendem que uma solução de 500 ml a 20 ml a hora vai dar aproximadamente 18, 19 horas de infusão? E temos um outro esquema, né, que é a dose de manutenção, que eu acho mais segura, porque o sulfato de magnésio, ele é um depressor respiratório muito importante. Se houver algum erro de infusão aqui dessa solução de 50 ml de sulfato de magnésio para 450 de soro glicosado, qualquer erro a gente pode levar
uma insuficiência respiratória, uma parada cardíaca na gestante, tá? Ou no puérpera. Então, o que é que a gente tende a fazer uma solução mais segura? Também está no protocolo manual de alto risco, uma dose de manutenção mais segura, que vai ser solução de uma ampola, né, de sulfato de magnésio 50%, com 490 ml de soro glicosado em bomba de difusão, correndo 100 ml hora. Se eu for pensar, eu vou fazer 5 solução dessa, correndo 100 ml hora, também vai dar as 24 horas, né? Porque se eu tenho 50 ml a 100 ml hora, vai dar 5 horas. Eu vou fazer aproximadamente 4 solução, de 4 a 5 dessa aqui, nas 24 horas, para fazer o que seria essa solução aqui, que ela é uma solução também aceita, mas uma solução um pouco, você vai transportar essa gestante. A bomba de fusão pode não estar funcionando, né? Para transporte, essa solução de 5 ampolas para 450 de glicosado, eu não oriento. E se você tem pouca expertise com sulfato de magnésio, prefira o protocolo de dose de manutenção, uma ampola para 490 de soro glicosado, né? 100 ml hora aí. Você pode pedir para o médico prescritor para estar dando essa segunda alternativa aí, que também está dentro do protocolo, para que a gente tenha, né, mais tranquilidade para estar atendendo essa gestante. A solução vai correr em 24 horas. Se essa mulher tiver uma convulsão, ela vai repetir a dose ataque e reinstalar a dose manutenção. E quando ela tem esse bebê, ela vai continuar a dose manutenção do sulfato de magnésio dela até 24 horas pós-parto, ok? Aqui também a mesma coisinha, ó, 4 miligramas EV, lentamente 8 ml de sulfato de magnésio, né? Aqui é o sistema Zupan, ele é o sistema o Zupan é o venoso, esse de Procheder, ele é intramuscular, ele foi desenvolvido em 1955, porque, assim, o que é que acontecia? Essas mulheres, elas, por exemplo, Bonito, Salvador, são 500 quilômetros. Vai ser mais seguro para mim, né? Quem tá conduzindo esse transporte, fazer esse esquema intramuscular ou esquema venoso na ambulância? Certamente o esquema intramuscular. O que é que a gente vai fazer? Pegar aquela 10 ml de sulfato de magnésio e dividir intramuscular a média de 5 né, ml, que é o máximo que a gente coloca em cada nádega, e está repetindo esse esquema a cada 4 horas, tá? A gente faz lá no Bonito e provavelmente vai estar repetindo, chegando aqui em feira, esse esquema para poder garantir. Por que ele não é muito usado, Pro? Porque com o tempo foi observado que havia necrose nos lugares dessas aplicações, né? Então, assim, entre 2 aplicações, entre Bonito e Salvador, que é 500 quilômetros, eu acho que acho válido fazer o intramuscular do que carregar com essa solução venosa aí, nesses transportes aí de ambulância aí, desses interiores aí muito longe, tá? E o que é que a gente tem que pensar? Que toda paciente que está utilizando sulfato de magnésio, seja ele venoso, seja ele intramuscular, ele tem que ter o glucanato de cálcio. O que é o glucanato de cálcio, Pro? É o antagonista, o que corta o efeito ali do sulfato de magnésio. Então, assim, entendeu que essa mulher está apresentando sinais de infecção, de impregnação, desculpa, do sulfato de magnésio, a gente vai introduzir uma ampola de glucanato de cálcio endovenosa, né, de forma devagar, e colocar ali 2 bolos de 20 ml, que vai cortar ali o efeito rapidinho. Quais são os cuidados de enfermagem em paciente que está utilizando sulfato de magnésio? Sinais vitais de 2 em 2 horas, TA, pulso, respiração, monitorização contínua a cada 2 horas, né? Nas primeiras 2 horas tem que ser a cada 15 minutos, nas 3 horas seguintes a cada 30 e nas próximas 4 horas ficar de 60 a 60 minutos, tá? É um controle de diurese rigoroso, reflexo patelar, né? Porque, assim, como o sulfato de magnésio ele causa depressão do sistema nervoso central, podendo levar para a parada respiratória, é importante a gente estar conversando com essa mulher, avaliando o nível de
de consciência, se está lúcida, observando o reflexo patelar, se tem Babinski positivo ou negativo ali, que é um sinal de comprometimento neural, tá? Quando se fala da vigilância fetal intraparto, a gente tem que pensar na história, né, da fetal contínua. Vamos observar esse menino, está fazendo ausculta de batimento cardiofetal, né, a cada tempo, vai ver uma CAT, o que é que a gente vai fazer, né, pensar nesse intraparto. O que é que a gente fala e diz? Foi iniciado em 1980 as indicações, né, dos cuidados maternos. A gente tem que pensar na hipertensão arterial gestacional, na diabetes mellitus gestacional, anemia grave, doença renal, aumento de disfunção sanguínea, tá? E sangramento vaginal, infecção intrauterina. Então, a gente tem que pensar nessa mulher, dessa forma, essas orientações desde 1980, nessas indicações aí, para ter a vigilância fetal intraparto. Mulher piorou, como diz um amigo dele, um amigo meu, venha que eu já estou com a faca aqui para cortar, né? Se for necessário, vai fazer uma cesárea de urgência. O sulfato de magnésio a 50% tem efeito depressor, como eu já falei, do sistema nervoso central, bloqueia a transmissão neuromuscular, controlando assim as situações de convulsão. Também é utilizado como reposição de magnésio, e a gente pode estar utilizando em partos prematuros para barotrauma, tá? Esses RNs extremo prematuro, o que é barotrauma, prozinha? Vai ser o trauma do parto ou cesáreo ou normal. Quando tem um neném que é vítima de mãe pré-eclâmpsia, ele está em trabalho de parto prematuro, eu posso fazer o sulfato de magnésio pensando em prevenção de hemorragia subaracnoide por barotrauma. Como vai ser esse barotrauma, Pro? Trauma do parto vaginal ou trauma do parto cesáreo. Imagine um monte de mão ali introduzindo na barriga de mamãe para fazer a extração fetal. Então, a gente pode estar utilizando esse sulfato de magnésio para a prevenção de barotrauma. Certo? Vamos voltar aqui para a tela, apresentar a janela, para continuarmos aqui com nossos slides. Sinais de impregnação de sulfato de magnésio, sensação de calor, iminência de morte, escotomas, depressão do sistema nervoso central, baixa frequência respiratória, acidose metabólica e queda de saturação contínua, com risco de parada cardiorrespiratória. Eu tive o desprazer de encontrar uma mulher em situação de impregnação de sulfato de magnésio. O que é que aconteceu? Cheguei no leito, estava essa mulher sentada, com pernas assim, soltas assim na cama, estava com sinais de insuficiência respiratória, ela não conseguia nem ficar sentada, nem ficar deitada, né? E assim, foi rápido, eu entendi que era impregnação de sulfato. Quando eu peguei o gluconato de cálcio e fui fazendo, fiz de forma rápida, a médica chegou ali no alto risco daquele lugar. E o que é que foi? Fez o sulfato de magnésio, ela teve sinal de impregnação, fez o gluconato de cálcio para que é o antagonista. O que é que a gente fez? Introduziu ali soro, ringue com lactato de forma 500 unidades ali, 500 ml aberta ali para correr em 10 minutinhos e uma manutenção. O que é que a gente faz? A manutenção da hidratação. Porque o sulfato de magnésio, a excreção dele é renal. Se eu aumento o volume, eu vou estar fazendo a diluição dessa droga a nível de rim. Então, eu tenho que hidratar essa mulher, tá? Pensar nos cuidados do sulfato de magnésio, garantir a diurese que esteja acima de 100 ml nas últimas 4 horas, tá? Pensar, porque a droga de excreção renal pode ter um acometimento renal importante. Sulfato de magnésio, 48 horas pós-parto, isso eu já tinha falado aqui antes, ou após parto ou após a última convulsão, tá? E ficar atento ao reflexo patelar, verificar a frequência respiratória, tem que estar acima de 16, né, inspirações por minuto, e observar
Se qualquer sinal de intoxicação, administrar o gluconato de cálcio lentamente. HELP, né? HELP é a complicação da pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Ela tem hemólise, ela tem elevação de enzimas hepáticas e baixa de plaquetas. A HELP ela vai ser classificada, como eu já falei, né, como hemólise, alteração de função hepática e baixa de plaquetas. Ela vai acontecer, em média, em 10% de paciente com pré-eclâmpsia grave, que esteja, né, com mau funcionamento sistêmico aí, todo desregulado, vamos dizer assim, com distúrbio de coagulação e alteração no fígado. A classificação da HELP, ela vem com manifestações clínicas, sendo mais comuns do epigástrica, mal-estar geral, sinais de náuseas e vômitos, cefaleia, tá? Pode apresentar dor superior da parte de abdômen e pode ser muito inespecífico, tá? Ela pode ser comparada a um quadro viral inespecífico, então pensar na hipertensão arterial crônica, com DEG, com ou sem DEG superajuntada, e ela é difícil de diagnosticar, tá? Então, a gente tem que pensar que a HELP pode estar presente nas complicações aí da pré-eclâmpsia e eclâmpsia. O diagnóstico diferencial, para tirar, né, não é HELP. O que é que a gente tem que pensar? Em hepatite aguda, colecistite, pancreatite, lúpus, fígado gorduroso na gestação, síndrome hemolítica ou choque séptico, tá? Pensando aqui em diagnóstico da HELP, a gente vai pensar que vai estar bilirrubina aumentada, TGO aumentada, HDL aumentado, baixa de plaquetas, né, e presença de hemácias fragmentadas em sangue periférico, tá? Quando esse sangue ele desce para o laboratório já, ó, dá um HELP aí dizendo que está extremamente alterado, tá? Classificação da HELP, ele é um indicador de classificação conforme a contagem de plaquetas, tá? Eu tenho classe 1, classe 2 e classe 3. Eu tenho a classe 1, eu tenho uma plaqueta menor que 5.000, tá? Vai ser uma classe mais complicada de tratar essa mulher. Classe 2 vai estar entre 5.000, 50.000 a 100.000 plaquetas, tá? Classe 3 eu vou estar entre 100.000 a 150.000 de plaquetas. Então, a classe 1 mais grave, a 2 menos mal, e a 3 pode ser recuperável aí, tá? O que é que a gente tem que pensar? Tá fazendo hemólise, tem que fazer no esfregaço periférico, a gente tem que solicitar a bilirrubina, né, e tem que estar no parâmetro aí entre menor que 1,2 miligrama por DL. Função hepática alterada, TGO, maior que 70 unidade por UL aqui, e baixa de plaquetas, a gente vai ter queda de plaquetas, avaliação de hemograma com plaquetas, aí, ó, menor que 100.000. Então, de olho nos exames dessa mulher, porque a síndrome de HELP, ela pode estar presente na gestação, no parto ou no puerpério, tá? 42% da HELP, ela está aqui, ó, entre 27 e 37 semanas, 11% vai estar ali, ó, no pré-termo extremo, menor que 27 semanas, 18% são a termo, maior que 37 semanas. Eu tenho aqui, ó, o nosso índice maior, entre 42% no pré-termo, entre 27 e 37 semanas, e eu tenho aqui nosso índice maior no pós-parto. Essa mulher, ela tem um parto, ela tem a complicação, ela está fazendo uso do sulfato de magnésio lá no alto risco, na UTI, e de repente ela desenrola uma síndrome de HELP aí, que é o distúrbio de coagulação disseminada e pode levar a óbito, tá? E é considerado um desafio, né, quando diagnosticado em mulheres hipertensas, de 12 a 18% das gestações a termos, né? Estudos dizem que a gente tem que ver e, digamos assim, nos antecipar a síndrome de HELP, estar de olho aí para não perder essa mulher. Nós vamos ter aqui hemólise, aumento de enzimas hepáticas, diminuição de plaquetas,
plaquetas, conduta, parto rápido, risco de convulsão é maior nas primeiras 24 horas, tá? Monitorar pressão arterial e débito urinário e manter dose de sulfato de magnésio de manutenção. As complicações da HELP: eclâmpsia de 6 a 50%, DPP de 5 a 26%, tá? Eu tenho coagulação intravascular disseminada, né? Distúrbio de coagulação, 8%. Hematoma hepático, a gente não tem aqui esse dado, mas pode acontecer. Edema agudo de pulmão, 5%. Condição fetal não tranquilizadora, né? Que vai levar a óbito materno e fetal, 23%. Insuficiência renal aguda, entre 5% a 15%. Prematuridade, ó, de 10% a 50%. E morte materna, o índice aqui em 5%, tá? Qual é o manejo da HELP? Diagnosticar, prevenir a eclâmpsia, controlar a pressão arterial, avaliar diagnóstico materno, avaliar e qualificar as condições fetais, né? O uso de corticóide de resgate para a baixa de plaqueta vai ser a dexametasona IV a cada 12 horas antes do parto, se eu tiver uma queda de plaquetas aí menor que 50.000 dl, tá? Controlar a infusão de líquidos, pensar nesse atendimento dessa gestante no pós-parto, será em UTI, avaliar a necessidade de UTI neonatal para o bebê, avaliação laboratorial para a puérpera a cada 6 horas, nas primeiras 24 horas. Essa mulher teve o bebê, antecipou o parto, pedir vaga de UTI neonatal, pedir vaga de UTI materna. O que é que eu vou estar pensando? Que exame laboratorial tem que ser feito a cada 6 horas para prevenir as complicações da HELP. Manter o sulfato de magnésio por mais 24 horas, planejar a hemoterapia e programar o parto, se não pariu de urgência. E os cuidados de pós-parto vai ser aconselhar principalmente essa mulher sobre gestação futura. Essa mulher é hipertensa, essa mulher é diabética, tá? Por que a gente fala sobre aconselhamento, Pro? Aconselhamento futuro. Vem aqui comigo. Se essa mulher é hipertensa, é diabética, já teve a gestação que teve, digamos assim, uma gestação sombria, né? Já internou, apresentou pré-eclâmpsia, essa mulher convulsionou, essa mulher apresentou HELP, essa mulher ela tem que ser urgentemente, digamos assim, orientada a não gestar mais, porque ela tem grande chance de desenvolver outras patologias em outra gravidez. Então, assim, você como enfermeira de assistência, você como enfermeira de pré-natal, que acompanhou essa mulher, que conhece essa mulher, e ela saiu viva e bem da síndrome de HELP, ela necessita pensar na gestação futura aí, bem aconselhada, ou de repente até uma laqueadura aí, para não correr o risco de óbito. Eu tive uma paciente, 16 anos, essa paciente ela tinha um problema de cunho psiquiátrico, tá? Obesa, fumava, chegou com um quadro de pré-eclâmpsia e eclâmpsia instalado. Quando chegou na maternidade, o nenenzinho já estava em óbito. Olha o que aconteceu com essa gesta. Ela teve o parto cesáreo, tirou o RN já sem vida, e ela fez a hemorragia pós-parto. No que ela fez a hemorragia pós-parto, fizeram o protocolo por 2 vezes. O protocolo da hemorragia pós-parto, a gente vai ver, né, nas próximas aulas. Não dá para fazer e fazer e fazer. A gente pode fazer no máximo 2 vezes. Essa mulher não teve um retorno da hemorragia, essa mulher vai ser conduzida à cirurgia. Aí colocaram o balão intraútero lá, e encaminharam essa mulher para a UTI cirúrgica. Essa mulher, ela complicou, e com menos de 48 horas voltou para o centro obstétrico. Esse útero que estava com balão, porque era o primeiro filho dela, a médica não quis esterectomizar pela condição dela querer ser mãe, querer gestar de novo, certo? Só que ela botou o balão, não deu certo. Ela voltou e ela esterectomizou essa mulher. Então, essa mulher passou por uma cesárea de um feto morto, essa mulher passou por essa cirurgia para botar esse balão intrauterino, não deu certo, ela voltou e esterectomizou. Essa puérpera saiu da UTI cirúrgica, veio para a UTI geral, onde eu trabalho. Essa puérpera fez insuficiência renal aguda, ela caiu na hemodiálise, ela fez uma coleção de líquido, né? Abdominal livre, que eles chamam, abriram essa mulher de novo, fizeram uma lavagem abdominal,
Isso, ó, 3 intervenções cirúrgicas. Ela teve uma evisceração, ela tinha um processo alérgico intenso, e a gente, por mais que a gente colocasse medidas de corticóide, hidrocortisona, prometazina tópica, ela se coçava assim, de forma absurda. E o que foi que aconteceu? Ela não conseguia nem usar a faixa, ela eviscerou. Ela retorna para o centro de novo, com 2 drenos agora, com bolsa de Boigotar, né? Que é um tecido, um plástico estéreo, né? De forma, ele é costurado na aderência abdominal para que, nas paredes abdominais ali, para que os órgãos eles voltem, digamos assim, o mais normal possível ali dentro. Então, essa mulher, ela passou por 5 ou 6 intervenções cirúrgicas, por um processo de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, tá? Então, você, enfermeiro, que está aí pensando na estratégia de estar conversando com essa mulher, de estar discutindo o caso de saúde dela, está bem atento, porque não é fácil você pensar em perder essa menina perdeu o útero, essa menina perdeu, talvez, né, um processo de UTI, tracostomia, tubo, perdeu o direito, né, de estar com a saúde intacta ali, talvez por falta de orientação. Orientação, né, problema sociofamiliar, ela tinha problema psiquiátrico e tudo, transtorno de ansiedade, mas, enfim, temos que pensar nessa mulher num todo para que ela não vá a óbito ou não tenha sequelas permanentes aí do processo de parto. Vamos lá. Medidas gerais da HELP, repouso no leito em decúbito lateral esquerdo, cabeceira elevada, 45, né, graus, posição semi-sentada, observar o globo uterino, para não fazer compressão de via cava, manter o ambiente silencioso, se possível na penumbra, tá? Diminuir os estímulos, né, anticonvulsivantes, porque enquanto mais luz, enquanto mais barulho, ela pode estar estimulando convulsão. Monitorar o débito urinário através de sonda vesical de Foley, no mínimo o débito urinário em 600 ml em 24 horas. Instituir controle hídrico rigoroso, tá? E ficar ali anotando o que entra, o que sai, líquidos e ingeridos, né? De forma exógenas. A síndrome de HELP, e a interrupção está relacionada à interrupção da gravidez. Em 43% das pacientes que têm essa síndrome, quando tem o parto, que tira a placenta, que tira o feto, lembra que a placenta é o elemento e o feto é o objeto não identificado ali. Quando a gente tira o elemento placenta, que faz função hormonal, e tira o bebê, a gente melhora em 40% de chance dessa paciente a sair bem após conduta expectante, tá? E a síndrome de HELP pode ser encarada como a vitrine da pré-eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia, essa paciente convulsionou e ela fez síndrome de HELP. A síndrome de HELP ela tem que ter interrupção imediata, se possível, da gestação, a depender da idade gestacional. A paciente ela pode ter a reversão em 43% do caso, como eu vinha falando, e pensar que a HELP vai ser um problema de espelho de maltratamento da pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Quando a gente pensa em anestesia, né, na síndrome de HELP, a gente vai avaliar plaquetas. Plaquetas maior que 100 mil é bloqueio raco anestésico. Plaquetas entre 50 e 100 mil, avaliar coagulação. E se eu tiver baixo de plaquetas, abaixo de 50 mil, condução da anestesia geral, porque essa mulher ela pode não sair da mesa, tá? Conduta pós-parto, manter sulfato de magnésio, controle hídrico, 72 horas de monitorização da PA no hospital e utilizar nifedipino, né, 2 valores, se pressão 150 por 100, no intervalo aí de 4 a 6 horas, tiver o aumento de 160 por 100, avaliar o uso novamente do sulfato de magnésio. E o que é que essa mulher tem que pensar no pós-parto domiciliar? Lembra que a HELP, a eclâmpsia, ela pode apresentar no pós-parto, tem que fazer o controle diário da pressão, de sinais e sintomas, medir a pressão de 7 a 10 dias pós-parto, e qualquer sinal que possa apresentar comprometimento,
voltar à unidade que teve o bebê, pois a pré-eclâmpsia pode transcorrer até 4 semanas pós-parto. Ficar atento a quem? As mulheres que engravidam tardiamente, que pode apresentar doenças cardiovasculares, hipertensivas, hipertensão prévia, aquelas que são hipertensão prévia, e que sejam portadoras de insuficiência cardíaca congestiva ou doença arterial coronariana. A pré-eclâmpsia ela pode causar complicações como desprendimento de placenta, nascimento prematuro de bebês, que é um grande problema, né, da saúde mundial. A longo prazo, pode acometer doenças cardiovasculares, AVC, ataque cardíaco e doença renal aí por pressão alta. Então, temos aqui os 10 passos, né, que foi criado em 1999 por esse obstetra aí maravilhoso, que se você seguir esses 10 passos aqui, você vai prevenir, 12 passos, prevenir complicações nessa gestação. Fazer o diagnóstico, antecipar, né, os cuidados, avaliar a condição materna, avaliar a condição fetal, controle da pressão arterial, prevenir convulsão com sulfato de magnésio, controle de líquido e eletrólitos, tá? Realizar hemoterapia criteriosa, né? Verificar se vai precisar ou não, gerenciar o trabalho de parto o quanto antes, otimizar o cuidado perinatal e tratar intensivamente a puérpera no pós-parto, né? Que ela pode desenvolver lesão de órgãos-alvo ali, alguma falência de órgão importante. Já pensou? Essa mulher tem uma falência renal, uma falência cardíaca importante e a óbito, e aconselhar novamente essa mulher a uma gestação futura, tá certo? Falar sobre aconselhamento gestacional nos grandes riscos é importante. E eu sei que é muito conteúdo, eu espero que vocês tenham absorvido um pouquinho aí, sempre caneta e papel na mão, que tem coisa que eu estou falando aqui que não está no slide, que é da experiência, tá? Então, fique atento. Se você não absorveu, volte, revise, né? E sempre fique aí preocupado com o estado dessa gestante. Aguardo vocês nos próximos módulos e vou estar sempre aqui, ó, com foco e fé no rendimento ao seu conhecimento técnico-científico. Aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau!